prisão e livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradará aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos pães sem fermento. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a quatro quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilhaga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: veste-te, e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirará da prisão, e disse: anunciais isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para o outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia ficou ali. E ele estava irritado com os de Tíros e de Sidom, mas este, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blastus, que era o camarista do rei, pedia paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E no dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhe fez um discurso, e o povo exclamava a voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém.